O Evangelho de Mateus é o convite divino para enxergar Jesus como o cumprimento vivo de tudo que Deus prometeu. Logo, nas primeiras palavras, somos levados a uma jornada que conecta o passado de Israel com a esperança do mundo. Jesus, o Messias prometido, descendente de Davi e de Abraão. Ele não veio iniciar uma nova religião, mas revelar o coração do Pai, um reino eterno, onde justiça, graça e verdade se encontram. Mateus nos apresenta um rei que nasce em humildade, ensina com autoridade, cura com compaixão e morre por amor. Do Sermão do Monte às parábolas, dos milagres à cruz, cada capítulo revela um Cristo que transforma realidades. Suas palavras ainda ecoam com poder. Segue-me. Este Evangelho nos desafia a mais do que crer, nos chama a viver. É um manual do reino, uma luz para os nossos passos e um lembrete de que Deus cumpre suas promessas. Ao mergulhar nas 20 lições deste estudo, prepare o coração, porque Mateus não é apenas um relato, é um chamado de Jesus. Arrependa-se, creia e siga-me chamado. E agora vamos descobrir juntos o que cada uma dessas lições tem a nos ensinar. Primeira lição: Jesus é o Messias prometido. Conforme está escrito em Mateus 11, o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus inicia seu evangelho com a genealogia de Jesus para provar que ele é o legítimo herdeiro das promessas feitas a Davi e a Abraão. Isso mostra que Jesus é o Messias prometido. O cumprimento das alianças que Deus fez com o povo de Israel não é apenas uma linhagem biológica, mas uma linha espiritual e profética. Essa introdução revela que o plano da salvação foi cuidadosamente orquestrado por Deus ao longo da história. Saber que Jesus é o Cristo esperado fortalece nossa fé e nos lembra que Deus cumpre suas promessas com fidelidade absoluta. Como? Também está escrito em Mateus 1,17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Esse detalhamento mostra a ordem e a soberania de Deus na história. A organização em 3 grupos de 14 gerações revela que, mesmo em meio ao caos humano, reinados, exílios e crises, Deus conduziu todas as coisas para a chegada do Salvador. Nada fugiu ao seu controle. Cristo veio no tempo certo. Segunda lição: a obediência silenciosa agrada a Deus. Como diz a Escritura em Mateus 1:18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. José nos ensina que a verdadeira fé nem sempre se manifesta em palavras, mas em ações silenciosas. Diante de uma situação incompreensível aos olhos humanos, Maria grávida pelo Espírito Santo, ele escolhe não expô-la, mas agir com justiça, amor e discrição. Quando Deus fala por meio do anjo,
José obedece imediatamente, sem exigir mais sinais. Ele confia na direção divina mesmo sem entender todos os detalhes. Essa obediência calma, sem protestos ou debates, é um retrato de maturidade espiritual. Muitas vezes, Deus nos chama a decisões difíceis e silenciosas, escolhas que só Ele vê. José prova que grandes propósitos se cumprem através de corações obedientes que dizem sim em silêncio. Que sejamos como ele, dispostos a obedecer, mesmo quando o caminho parece incomum, confiando que Deus está conosco. Terceira, a palavra de Deus vence a tentação. A Bíblia declara em Mateus 4, versículo 1 a 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus enfrentou a tentação não com argumentos humanos, mas com a palavra de Deus. Ele nos mostra que conhecer e usar as Escrituras é essencial para resistir ao inimigo. Em momentos de fraqueza, fome ou vulnerabilidade, a palavra é nossa força e defesa. A tentação pode parecer lógica ou até necessária, mas a obediência a Deus deve ser nossa prioridade. O exemplo de Cristo nos ensina que a vida espiritual está acima das necessidades materiais. Devemos nos alimentar diariamente da palavra, pois é ela que sustenta, direciona e protege nossa caminhada em um mundo cheio de armadilhas. Quarta, bem-aventurados os humildes e pacificadores, de acordo com Mateus 5, 3 a 9. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. As bem-aventuranças revelam os valores do reino de Deus que contrastam com os do mundo. Jesus declara felizes os humildes, os que sofrem por justiça, os puros e pacificadores. A verdadeira felicidade não está nas posses ou status, mas em um coração transformado. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa dependência de Deus. O choro revela sensibilidade espiritual e a mansidão reflete submissão à vontade divina. Essas qualidades não são naturais ao homem, mas frutos do Espírito. Elas mostram que o reino é dado aos que se rendem. Ser bem-aventurado é viver segundo o coração de Deus, mesmo em meio às lutas. Quinta oração do Pai Nosso, como aprendemos em Mateus 6, 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos deu esta oração como um modelo perfeito de comunhão com Deus. Começamos reconhecendo a paternidade divina. Deus é Pai próximo, mas também santo e exaltado nos céus. Desejamos que seu reino venha colocando a vontade dele acima da nossa. Pedimos o pão de cada dia, confiando na provisão diária do Pai. Clamamos por perdão, reconhecendo nossas falhas e nos comprometemos a perdoar como fomos perdoados. Suplicamos proteção espiritual contra tentações e livramento do mal. E encerramos adorando:
tudo pertence a Deus, o reino, o poder e a glória. É uma oração que transforma, alinha e fortalece a alma. Sexta, perdão e jejum, conforme está escrito em Mateus 6:14-18. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Perdoar é abrir as janelas da alma para a graça de Deus entrar. Jesus nos lembra que o perdão não é uma sugestão, mas uma condição para sermos também perdoados. Guardar rancor é acorrentar a própria alma. Liberar perdão é experimentar a leveza da liberdade espiritual. E sobre o jejum, o Mestre nos mostra que ele não é um espetáculo, mas um segredo entre nós e Deus. Não é para mostrar sofrimento, mas para buscar intimidade. O jejum verdadeiro é um gesto silencioso de entrega que o Pai vê e honra. A grande lição aqui é: o reino de Deus age no invisível. O que acontece no íntimo, o perdão oferecido, o jejum sincero, a busca honesta é onde o céu opera com poder. Viva essa verdade em secreto e veja Deus agir em público. Sétima, priorize o reino e viva um dia de cada vez. Mateus 6:33-34 diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta, a cada dia, o seu mal. Jesus nos ensina aqui uma ordem de prioridades que muda tudo. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando colocamos Deus no centro da nossa vida, acima das preocupações, do trabalho, dos planos e das inseguranças, Ele cuida do restante. A promessa é clara: tudo o que precisamos será acrescentado, mas Ele também nos lembra de algo essencial para a paz interior: não se preocupar com o amanhã. A ansiedade é como uma sombra do futuro que rouba a luz do presente. Cada dia traz seus próprios desafios e Deus nos dá graça suficiente para enfrentá-los um por um. Hoje, entregue seus planos, suas preocupações e seus sonhos ao Senhor. Comece o dia buscando a vontade dEle e confie que Ele proverá o que for necessário. Não carregue o peso de um futuro que ainda não chegou. Viva com fé um dia de cada vez, com o coração firmado em Deus. Oitava, cuidado com os julgamentos. Mateus 7:1-2 diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Jesus alerta sobre o perigo de julgar os outros com dureza. Muitas vezes somos rápidos em apontar erros, mas lentos em examinar nosso próprio coração. O julgamento que oferecemos será o mesmo que receberemos. Isso nos chama a misericórdia, humildade e empatia. Não significa aceitar o pecado, mas sim tratar o próximo com graça, lembrando que todos carecemos da misericórdia divina. Quando julgamos sem amor, nos afastamos do Espírito de Cristo. Devemos buscar discernimento, não condenação. O reino de Deus é marcado por restauração, não por críticas destrutivas. Antes de olhar para os outros, devemos olhar para dentro, de nós mesmos. Nona, quem pede com fé recebe, conforme está escrito em Mateus 7:8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Jesus nos encoraja a orar com perseverança, confiança e fé.
Ele promete que aqueles que pedem com sinceridade, buscam com humildade e batem com insistência espiritual serão atendidos por Deus. A resposta pode não vir da forma esperada, mas Deus ouve cada oração. Esse convite é ativo, envolve atitude, fé e persistência. Deus não está distante. Ele se revela a quem o busca de coração. Essa promessa não é uma fórmula mágica, mas um chamado à intimidade. Quando pedimos segundo sua vontade, encontramos graça, direção e respostas. Persevere na oração. O Pai ama responder ao clamor dos seus filhos. 10ª lição. A casa firme é construída sobre a palavra. Está registrado em Mateus 7, 24 a 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A vida cristã sólida não se baseia apenas em ouvir a palavra, mas em praticá-la. Jesus compara essa obediência à construção de uma casa sobre a rocha, firme, resistente, inabalável. Tempestades vêm para todos justos e injustos, mas só permanece de pé quem tem fundamentos no Evangelho. Ouvir sem obedecer é como construir sobre a areia, frágil, vulnerável e ilusório. A verdadeira sabedoria está em viver o que se aprende de Cristo. Quem constrói sobre ele, confia, obedece e persevera mesmo nas adversidades. Rocha é Jesus e nele a segurança para todas as estações da vida. 11ª. Jesus dá autoridade aos seus discípulos. De acordo com Mateus 10:1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Jesus não apenas chama, mas capacita. Ao enviar os discípulos, ele lhes confere autoridade espiritual para realizar milagres e confrontar o mal. Essa autoridade não vem do homem, mas do próprio Cristo. Deus não envia ninguém sem equipá-lo para a missão. Essa lição nos mostra que quando somos chamados por Jesus, também somos ungidos para servir com poder. Não estamos sozinhos, nem desamparados. O mesmo Espírito que operava nos discípulos, opera hoje em nós. Com fé e obediência podemos cumprir o propósito de Deus, confiando na autoridade do nome que está acima de todo nome, Jesus. 12ª. Venham a mim os cansados e oprimidos, como diz a Escritura em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus oferece descanso verdadeiro para quem carrega peso demais na alma. Ele não impõe cargas, ele alivia. Seu convite é claro: vinde a mim. Não exige perfeição, só entrega. Quando nos rendemos a ele, trocamos inquietação por paz, medo por confiança. Seu jugo é suave, porque ele guia com amor, não com dureza. Aprender dele é conhecer o coração de um Salvador manso e fiel. Quem anda com Jesus descobre que mesmo nas tempestades há descanso, pois ele sustenta com graça. Não carregue tudo sozinho. Vá a Cristo e encontre alívio para hoje e esperança para sempre. 13ª. Toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Mateus 12:33 diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Jesus nos ensina que as ações revelam o coração. Assim como uma árvore é conhecida pelo fruto que produz, a vida de uma pessoa mostra o que há dentro dela. Palavras, atitudes e escolhas diárias são reflexo do caráter e da fé.
Não adianta ter aparência de piedade se os frutos são de egoísmo, orgulho ou desobediência. Deus deseja transformar o interior para que os frutos sejam agradáveis e glorifiquem seu nome. Avaliar nossos frutos é essencial para o crescimento espiritual. Que sejamos árvores plantadas junto às águas, produzindo fruto no tempo certo, conforme a vontade de Deus. 14ª lição. Deus multiplica o pouco quando entregamos com fé, conforme está escrito em Mateus 14, 19 a 20. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. Jesus nos ensina que o pouco, quando colocado em suas mãos, se torna mais do que suficiente. 5 pães e 2 peixes alimentaram milhares. A chave está na entrega. Muitas vezes achamos que o que temos é insignificante pouco tempo, pouca força, poucos recursos. Mas Jesus abençoa o que entregamos com fé. Ele é o Deus da multiplicação e da provisão. Onde há obediência e gratidão, milagres acontecem. Confie que o que você entrega a Cristo, Ele transforma para abençoar muitos. 15ª lição. O que contamina vem do coração. Mateus 15, 18 a 19 diz assim: Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Jesus ensina que o problema não está no exterior, mas no interior. O que contamina o homem não é o que ele come ou veste, mas o que habita em seu coração e se expressa em suas palavras e atitudes. O coração é a fonte dos pensamentos, desejos e ações. Por isso, a verdadeira transformação começa dentro de nós. Religiosidade sem mudança interior é vazia. Deus deseja um coração puro, sincero e regenerado pelo Espírito Santo. Quando o coração é curado, a boca fala vida e os caminhos refletem luz. Precisamos guardar o coração, pois dele procedem as fontes da vida. Ao contemplarmos as 15 lições do Evangelho de Mateus, somos lembrados de que o Evangelho não é apenas um registro histórico, é uma convocação viva. É a voz do próprio Deus, chamando-nos para um relacionamento íntimo, sincero e transformador. Cada ensinamento de Jesus é uma semente plantada no coração, capaz de produzir frutos eternos diante de um mundo em constante mudança, onde valores se perdem e verdades são distorcidas. A palavra de Deus permanece como âncora segura. Em Mateus descobrimos que Jesus é Rei, Salvador, Mestre e amigo. Ele nos convida a segui-lo com coragem, a viver com fé, a servir com amor. Que essas lições não sejam apenas belas palavras que passam, mas sementes plantadas em nosso coração. Que cresçam em atitudes, floresçam em compaixão e frutifiquem em obediência. Em um mundo que muda a cada instante, que sejamos firmes naquilo que permanece, a verdade imutável da palavra de Deus. Ela é nossa rocha, nossa direção e nossa esperança eterna. Encontramos nas Escrituras em Mateus 24, 35, que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se esta mensagem tocou o seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir as palavras de Jesus. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber mais conteúdos que edificam a fé. Que cada lição de Mateus continue ecoando em sua vida, trazendo luz para os seus passos e esperança para a sua jornada. Que o Rei que venceu a morte reine também em seu coração, hoje e para sempre. Até o próximo vídeo e que a paz de Cristo esteja com você.